as famílias reais foram degeneradas. Você via um rei ou um príncipe de brinquinho há 30, 40 anos atrás. Mais uma convergência de indicadores. A linha de preço realizado com a média de 200, com a cotação. Você quer compreender melhor a analítica Lex Bitcoin. Inclusive, um dos maiores especialistas de analítica da língua portuguesa, Cauê, dá aula de analítica no curso. Muito interessante. E agora, tem um vídeo do Saylor dizendo que fez as preferenciais da Strategy com a ajuda do ChatGPT. Usaram para ridicularizar, mas é uma propaganda absurda. Repito minhas previsões. STRC vai voltar a 100 e depois vai despencar pela quinta e sextas vezes depois de voltar a 100. Não há como evitar a alavancagem degenerada em coisa como essa. E a chamada de margem tende a provocar outras quedas brutais. Também acredito que o Saylor foi autorizado pelo Deep State a fazer essa refinaria e que o governo americano, até 2033 ou 34, vai desapropriar os bitcoins em custódia corporativa dos Estados Unidos, como fizeram com o ouro em 33. Podem meter hoje 3,9 milhões de bitcoin no bolso em 24 horas, que podem valer dezenas de vezes mais na semana seguinte. Não tenho STRC, nem qualquer papel da Strategy, mas a maioria absoluta de quem comprou, de quem conheço, com mais de 20 Bitcoin, tem. E a maioria comprou vendendo Bitcoin bem, acima de 100 mil dólares, e consolidando renda em dólar, isenta durante 10 anos, para não ter que vender Bitcoin e ainda poder fazer DCA, se o inverno durar. Esses que devem estar torcendo para o Bitcoin meter 80% de queda e bater 30 mil dólares. Inclusive, não vou botar os prints, mas essa semana houve acusação grave de JP Oliveira, o dono da NoxPay, em relação ao JP Mayal. Teve, inclusive, acusação de crime, injúria, a porra toda. Só que os caras são brothers, eu não quero botar fogo na porra, eu não vou botar o print na tela, né não, Wesley? Rapaz, se o Wesley meter vídeo, reage. Se for só o print, vai ser news. Eu não sei se o Wesley vai ter coragem de meter o negão descascando a banana, mas o negão se masturba a menos de 3 metros de crianças em uma praia da Itália. Os pais revoltados partem para a porradaria e uma mulher o defende. O que ele merecia? Se fosse você, um negão desse aí, metesse a pra fora e batesse bronha a 2, 3 metros da cara de seus filhos pequenos de 3, 4 anos, o que você faria? Pois é, pau ia cantar, meu irmão, pra todo mundo, né não, Ellen? Hein? Bora lá. Migrante do Congo, de 14 anos, esfaqueia a francesa por não se submeter totalmente ao estupro. Na elevação da maioridade dos frouxos, ele estaria de boa. Pois é, a elevação da maioridade do Flavete Peleleca é para 16 anos. Esse estuprador esfaqueador estaria scot-free, estaria de boa. Não é não, Erlen? Próximo. Essas são as 3 fases de conversão pela espada. Qualquer cristão copta que conheça a sua história pode confirmar. A maioria do Egito era de cristãos. A maioria da Síria era de cristãos. A maioria do Líbano era de cristãos. Como é que esses países foram convertidos? É assim. Esses são muçulmanos do norte da África, que torturaram e assassinaram o Luiz, de 17 anos, na França. Essa é a primeira fase de conquista. O estupro de mulheres, que já está firme na Europa. Inclusive, no último 38 News, avisamos que o primeiro-ministro renunciou, inclusive, por dados oficiais, de mais de 250 mil estupros de crianças e adolescentes, por islâmicos a maioria. A segunda fase é o assassinato de homens e adolescentes, que agora começou. E a terceira e a fase final é o sequestro e a conversão forçada de crianças. É uma guerra religiosa. Quão mais os europeus vão esperar e tolerar isso? Pois é, eles estupram suas mulheres, estão matando seus filhos. A próxima fase é o roubo e a conversão das crianças. Urgente! Monark vai para cima do Igor e mostra o contrato que revela a marca não estava prevista para a venda de sua parte. Rapaz, na hora que você vende um estabelecimento comercial, é juridicamente arguível que a marca fazia parte do negócio. Nesse caso, o Monark errou. O Monark deveria ter feito, ou procurado um advogado, ou ter feito Lex Bitcoin. Quem quer ser rico tem que saber acionar networking e fazer contrato. Um erro em contrato, seja de casamento, seja de venda do seu principal asset, seja na sua sucessão, destrói gerações de riqueza. Rapaz, Monark errou ao aceitar sem parcelas sem juros. Monark errou
ao aceitar um contrato que não tinha pagamento se não tivesse lucro na empresa que ele não tem controle. Monark errou em indexar os pagamentos em real. Ele cometeu vários erros. Agora o maior erro foi confiar em alguém que, segundo ele, parou de pagar o que foi pactuado. Todos nós erramos na vida em confiar em pessoas que não merecem. Mas, se fizermos isso com um advogado preventivo, a perda é muito menor, né, não, Erlen? Um dia antes da vitória do Brasil contra o Haiti, o Banco Central publicou uma resolução silenciosa. Resolução 7574. Eles querem ter todos os seus dados em qualquer saque. Inclusive, depois disso, o governo já publicou outra resolução, querendo, 24 horas antes, informação de qualquer saque de stable. Se prepare. Não importa quem ganha as eleições. Qualquer um deles que ganhar, acabou o mercado formal de Bitcoin no Brasil. Nunca se esqueça que foi o frouxo que fez a instrução normativa. Foi o frouxo que inventou o reporte e o escravo gold. Foi o frouxo que inventou o Pix. Após as eleições, a tendência é acabar com o mercado cripto no Brasil. Aproveite, ganhe quem ganhar. A tendência é outra MP1303, fim da isenção e totalitarismo progressivo. É autocustódia ou autodestruição. E agora, o resumo do Brasil. Um vereador, quadro histórico do PT, no 5º mandato, condenado à morte pelo PCC por ter roubado da facção, teve sua execução suspensa pela sua utilidade. Supostamente envolvido com a execução de diretor de sua empresa de transporte, foi finalmente preso. Não por corrupção, nem por homicídio, mas lavagem de dinheiro. Quem tem ativos no Brasil não financia isso. Quem defende controle estatal de transporte público não é comparsa. Como faz para não financiar esse cara? Você quer apostar quanto que ele ou algum parente dele vão ser reeleitos? Pois é. Olha aí a cara do magnata. Você acha que esse cara ganha mais com a empresa de transporte ou com o salário de vereador? O cara tá 5 vezes seguidas sendo vereador. Você acha que é por causa do cargo ou pelo poder e a mamata? Quem defende transporte público, quem defende regulação estatal de transporte é comparsa dele, não é isso, Erlen? E agora, outro exemplo de empresário no Brasil. Empresário baiano é preso na Espanha com meia tonelada de cocaína. Cada escama de coca em Salvador custa uns 80 mil reais. Aqui, meu irmão, custa uns 80 mil euros. Ele multiplica o dinheiro por 5 ou 6 na viagem. Você acha? Faz as contas aí. Quanto é 80 mil reais vezes 5, Erlen? Você acha que esse cara é a primeira vez que ele faz essa travessia oceânica de veleiro? Não era melhor ter comprado Bitcoin até no topo? Perdeu meia tonelada de cocaína, o veleiro, a liberdade e ainda vai gastar com advogado para responder criminalmente. Isso se não perder o pó, devendo a alguém que cobre, o que piora a situação. Uma escama de cocaína custa 50 a 70 mil reais no Brasil e na Europa, a mesmo valor em euro. Mandando 5 veleiros desse e cai no 3, ainda estava no lucro. A proibição explode a lucratividade e cria o tráfico. Houve, inclusive, uma postagem do pai dele, dizendo que tem o mesmo nome, mas que não quer ser confundido. Pois é, pense 2 vezes em dar o mesmo nome e sobrenome a seu filho do que a você. Vai, não vai, acontece uma onda dessa. Esse cara é um velho conhecido da polícia da Bahia. Já era suspeito de ações violentas antes. Inclusive, tem várias concessionárias de negócio. E agora? Funcionários brasileiros, pegos roubando e aprontando, merecem ser humilhados e apanhados empregadores chineses? Porque o MPT, o MPF e o governo petista não aplicaram nenhuma pena relevante após tantas denúncias? Ao comentar casos de supostas chicotadas, chinês diz: só estamos aqui porque vocês não querem trabalhar. Só querem auxílio do governo, vagabundos. Filho da princesa da Noruega, condenado a 4 anos de prisão em regime fechado. Pois é. O filho da princesa da herdeira da Noruega, Marius Haugby, 29 anos, foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal de Oslo. A decisão abrange 2 estupros e outras 34 acusações ligadas à violência contra sua ex-companheira, ameaça de agressões físicas e infrações de leis de drogas. Na cultura do Antigo Testamento, o brinco era símbolo de escravidão perpétua voluntária. As famílias reais foram degeneradas. Você via um rei ou um príncipe de brinquinho há 30, 40 anos atrás. Tanta coisa errada nessa notícia que não tem nem como começar. O cara violou ela um monte de vezes e ela não vazou. Tipo, o cara estuprou atrás, ela resolveu reclamar agora. O cara agrediu 30 vezes e ela não foi embora. O filho da princesa se deitava sem casar com concubina, sem contrato nenhum que esclarecesse o acesso sexual e sem arbitragem para evitar falsas acusações. Pois é, é por isso que o dote vai ser a regra geral.
Você quer casar e garantir que se sua mulher fizer uma falsa acusação vai se... Dote, os dois colocarem em depósito e quem procurar qualquer autoridade que não seja arbitragem perder tudo. Ainda é muito cedo. Uma notícia dessas é a prova de que mesmo a família real não tem a mínima orientação legal preventiva, né não, Erley? Tá precisando do Lex Bitcoin essa galera.